Nós vamos continuar nessa aula revendo essa habilidade aqui, ó, de utilizar adequadamente a coesão e a progressão temática nas produções textuais. Então, pessoal, para a gente recordar um pouquinho, na nossa primeira aula, nós vimos o que são os marcadores textuais, né? Então, para que eles servem, como nós os identificamos, qual a contribuição que eles trazem para os nossos textos. Nós vimos que a partir desses marcadores textuais, nós obtemos a coesão textual, ou seja, obtemos um texto bem encadeado entre os parágrafos, um texto que flui, né? Um texto que avança em seu tema. Então, vimos que esses marcadores têm tudo a ver com a estrutura do nosso texto, né? Eles são nossos aliados na hora da gente construir os textos. E agora nós veremos como, a partir desses marcadores que geraram essa coesão textual, nós atingimos a progressão temática, que é o nosso texto se desenrolando, se desenvolvendo, trazendo informações novas a cada parágrafo, sem se tornar repetitivo, né? Então, essa aula é um complemento das duas aulas anteriores, certo? E para começar, vamos entender então o que é a progressão temática, não é verdade? Vejam aí comigo. A progressão temática é a apresentação de novas informações, então percebam que até deixei destacado, né? Ao longo de cada parágrafo do texto, que vão sendo encadeadas pelos marcadores textuais, contribuindo para que o texto seja coeso e avance a cada linha. Então é isso que eu acabei de dizer, né? Um está ligado ao outro, o marcador textual diretamente contribuindo para a coesão textual, que diretamente contribui para a progressão temática. E como nós veremos, né? Como nós estudaremos essa progressão temática? Através de textos, né? Então, nós veremos aqui dois textos. Vamos começar por um menorzinho, né? Para a gente se situar. E depois partimos para um texto um pouco mais extenso, justamente para nós identificarmos, né, essa progressão temática acontecendo. Professora, mas por que eu preciso estudar isso, né? Essa é uma pergunta que a gente sempre se faz a respeito da maioria das coisas que a gente aprende. E eu já comentei com vocês também, mas vale reforçar. Tudo o que é relacionado tanto à interpretação de um texto quanto à produção de um texto está diretamente ligado a toda a nossa vida, porque em todos os momentos da nossa vida nós vamos precisar escrever algo ou ler algo, né? Isso faz parte do nosso dia a dia, desde um bilhetinho até um livro, nós vamos precisar interpretar corretamente os textos. E entender esses conceitos de coesão, né, enxergar quando um texto está bem estruturado, nos auxilia nessa interpretação e auxilia ainda mais quando nós formos criar os nossos textos, né? Porque a partir disso a gente aprende a relacionar os parágrafos corretamente, a usar o conectivo, né, a preposição, a conjunção adequados às determinadas situações. Então a gente aprende a ir desenvolvendo o nosso texto. Já deve ter acontecido com vocês de pegarem um texto cansativo, repetitivo, que todos os parágrafos começavam iguais, por exemplo, ou talvez até vocês já tenham escrito algo assim, né, lá no comecinho dos estudos. Por exemplo, eu viajei de férias com minha família. As férias foram muito divertidas. Nas férias eu fui para a casa da minha avó. Nessas férias eu também conheci o mar. Enfim, percebam que todos os parágrafos, né, começaram iguais. Então, só da gente pensar nisso, a gente já percebe que seria um texto extremamente cansativo de se ler, não é verdade? Muito repetitivo, né? Então, a partir do momento que nós trabalhamos a coesão textual,
nós vamos aprendendo a não tornar os nossos textos repetitivos, nós vamos usando sinônimos para as palavras, né? Então, em vez da gente repetir toda hora a mesma palavra, a gente usa uma palavra semelhante, uma palavra que possa se encaixar naquele contexto sem alterar o sentido do que eu estou falando. A gente vai utilizando pronomes para substituir também, né? Lembrando dos pronomes os pessoais, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? Os pessoais do caso reto. A gente pode utilizar muito bem os pronomes pessoais e as outras classes pronominais também, né? Que servem para fazer essas substituições, mas que a gente não vai entrar nesse assunto agora, porque é um assunto bem extenso e não caberia nessa aula, né? Então, apenas um comentário dos recursos que nós temos para evitar que o nosso texto fique repetitivo assim, tá? Então, vamos sempre aperfeiçoar cada vez mais a nossa produção textual, porque é algo que a gente vai precisar usar pelo resto da vida, tá? Esse primeiro texto, nós temos aí, né? Diego Souza ironiza a torcida do Palmeiras. É uma notícia, né? E retirada ali de O Globo, né? E vejamos. Primeiro vamos ler a notícia e na sequência nós vamos observar, né, o assunto avançando ao longo do texto. Vejam só. O Palmeiras venceu o Atlético de Goiás pelo placar de 1-0 com um gol no final da partida. O cenário era para ser de alegria, já que a equipe do Verdão venceu e deu um importante passo para conquistar a vaga para as semifinais. Mas não foi bem isso que aconteceu. Aí nós já temos dois conectivos, né? O já que e o mas. Eles estão ligando orações aí do texto, estão estabelecendo relações entre essas orações. Nós vamos ver quais relações são essas daqui a pouquinho. O meia Diego Souza foi substituído no segundo tempo debaixo de vaias dos torcedores palmeirenses e chegou a fazer gestos obscenos respondendo à torcida. Ao final do jogo, o meia chegou a dizer que estava feliz por jogar no Verdão. Eu não estou pensando em sair do Palmeiras, estou muito feliz aqui, disse. Perguntado sobre as vaias da torcida enquanto era substituído, então mais um marcador textual aparecendo aí, né, o enquanto, Diego Souza ironizou a torcida do Palmeiras. Vaias? Que vaias? Ironiza o camisa 7 do Verdão antes de descer para os vestiários. Agora, pessoal, vejamos esse mesmo texto com algumas marcações realizadas, né? Então, vejam só como esses marcadores foram contribuindo para o texto avançar, né? Para o tema ter uma sequência. Então, lá na primeira linha, né, nós temos que o Palmeiras venceu o Atlético. Na segunda, o cenário era para ser de alegria, já que. Então, qual a relação, né, entre as orações que esse conectivo já que está estabelecendo, né? Então, aqui ele estabelece um motivo, né? Por que o cenário era para ser de alegria? O motivo é que a equipe do Verdão venceu e deu um importante passo para conquistar a vaga para as semifinais, né? Então esse seria o cenário esperado, né? Então era para ser de alegria, pois, e a gente poderia substituir o já que pelo pois ou pelo porquê, enfim, qualquer conectivo que nos desse essa ideia de motivo, de explicação, né? E aí que entra o que eu comentei dos sinônimos, né? De nós substituirmos por termos que exerçam a mesma função, né? Então, quando eu digo que eu poderia substituir por pois ou por porquê, é exatamente isso que eu estou dizendo. São termos que eu poderia colocar no lugar do já que, não alterariam o sentido do que eu estou dizendo, e se eu precisasse repetir esse mesmo conectivo depois, utilizar o já que depois, o meu texto não ficaria repetitivo, porque num dos momentos eu substituí por outro que também se encaixava, tá? Então, para vocês visualizarem quando eu falo dessas substituições que contribuem para a coesão do texto, tá?
Então, nós vimos aí que era para ser um cenário de alegria, né? Vimos o motivo disso, mas não foi bem isso que aconteceu. Então, nós temos o mas aí destacado também, mostrando uma oposição, né? Então, era para ser de alegria, mas, porém, entretanto, todavia, né? Olha a quantidade de conectivas que nós poderíamos substituir também, aí no caso do mas, né? Mas não foi bem isso que aconteceu. Então, nós temos esse mas inserindo uma oração que se opõe ao que foi dito anteriormente, que traz um cenário diferente do esperado. E percebam que assim no texto vai avançando, né? Então, nós temos lá no início o fato central, que é o Palmeiras ter vencido. Daí nós temos a introdução, né, da notícia, né, a introdução do que realmente aconteceu ao longo da partida, que era justamente esse cenário ser de alegria, por tal motivo, mas não foi bem isso que aconteceu. E nesse próximo parágrafo nós vemos a explicação, né? Ué, por que não houve esse cenário de alegria? Por que não foi bem isso que aconteceu, né? Então nós vamos vendo o nosso texto avançando, né? Seguindo com as informações. Vejam só, o meia Diego Souza foi substituído no segundo tempo. Eu deixei grifado aí também em amarelo, porque é mais uma marca da progressão temática, né? Então nós temos essa marca temporal aí no caso, né? Essa marca de tempo. Ele foi substituído no segundo tempo, então no segundo tempo a gente sabe que aconteceu isso, e logo abaixo, ali onde eu deixei em amarelo também, ó, ao final do jogo, nós temos mais uma marca de tempo. Então isso novamente mostra o avanço do texto. Primeiro temos segundo tempo e depois temos ao final do jogo, mostrando que esse tempo passou, né? Tempo fluiu, correu, né? E meu texto está acompanhando esse avanço do jogo também, né? O texto está avançando assim como o jogo avançava. E daí, no penúltimo parágrafo ali, ó, perguntado sobre as vaias da torcida enquanto era substituído, esse enquanto também traz uma ideia de tempo, né? Traz a ideia de coisas que aconteceram num mesmo momento. Então, enquanto ele era substituído, a torcida vaiava, né? Foram duas situações que aconteceram ao mesmo tempo e esse conectivo mostrando isso pra gente, né? O enquanto mostrando isso pra gente. E aí, Diego Souza ironizou a torcida do Palmeiras. E lá na última linha, temos mais uma marca de tempo, né? Vaias, que vaias, ironiza o camisa 7 do Verdão antes de descer para os vestiários, né? Então, um momento antecedendo o outro, sendo marcado também por essa expressão, pelo antes de, tá? Demarcando o tempo. Então, pessoal, perceberam como o texto foi avançando, né? Nós temos lá desde o início do jogo, né? Desde o início da partida, o cenário que era para ter acontecido e não aconteceu. E ao longo da notícia, nós temos o desenrolar, né? Por que não aconteceu? Quais foram os fatos que contribuíram para que não houvesse essa tão esperada alegria, né? Que a gente imaginava que ocorreria. E esse texto sendo encadeado por expressões que demarcavam o tempo avançando, né? Então, o antes de, o enquanto, o ao final do jogo, né? Então, todas essas expressões demarcando o tempo. E também os conectivos estabelecendo relações entre as orações, então uma relação inicialmente de explicação, depois uma relação de oposição, né, de adversidade, depois uma relação que indicava tempo também, né, esse enquanto demarcando duas situações que aconteceram ao mesmo momento. Então, os conectivos, né, que a gente pode englobar como marcadores textuais também, viram como eles são fundamentais, né, para o texto avançar. Por isso, desde o início da aula, eu falei, né, desse encadeamento de marcadores textuais que contribuem para a coesão, que contribuem para a progressão temática. E
Esse texto foi pequeno, né? Não foi um texto muito complexo, a gente conseguiu perceber rapidamente, né? Tudo que foi proposto, tudo que está exposto pra gente, né? Eu acho que não houve grandes dificuldades em perceber essa progressão temática presente aqui. Eu separei agora um texto um pouquinho maior, nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos primeiro ler o texto, até porque nisso a gente vai exercitando também a nossa leitura, que é fundamental para a interpretação e para a produção textual, né? Eu sempre costumo dizer que escreve bem quem lê bem, né? Então, se a gente não tem o hábito da leitura, seja do que for, né? Desde que sejam textos de boa qualidade, claro, mas assim, independente do gênero. Posso estar lendo uma notícia, posso estar lendo um romance, posso ler quadrinhos, enfim, independente do gênero. Desde que seja um texto de boa qualidade, a gente só tem a aprender com os textos, né? Eles é como se a gente tivesse uma mala e os textos fossem acrescentando bagagens positivas ali, né? Eles vão aumentando o nosso conhecimento. Por isso, vocês devem até estar cansados, né, de ouvir dos professores de português de pessoal, olha, vamos ler, olha a página tal, né? Parece que o professor está sendo chato, né? Ai, mas que coisa, só fica falando para eu ler, nossa, não gosto. Aqui a leitura, ela é a base para tanta coisa, né? Imagina se a gente não lesse nem o tipo de texto, absolutamente nada. A gente não ia conseguir nem escrever, nem se comunicar direito, né? Porque a leitura é a base, a gente aprende as coisas começando a lê-las primeiro, né? Então, quando a gente vai aprendendo lá as vogais, o alfabeto, aquela coisa bem básica, a gente aprende primeiro a reconhecer, a ler aquelas letras, né? Depois formar as palavrinhas, ler as palavrinhas, e assim a gente vai avançando o nosso conhecimento. Então, a leitura é a base, né? A gente sempre precisa desenvolver essa habilidade paralelamente a todas as outras que a gente vai desenvolver ao longo da vida, né? Bom, então acompanhem aí comigo esse segundo texto, né? É um texto retirado do site Ciência Hoje e chama Das Profundezas às Alturas, né? Um texto científico, é interessante, pessoal, vejam só. O mergulhador, quando entra no mar, e olha só, quando, né? Nós já temos a primeira marca de tempo aí também, né? Quando entra no mar, no momento em que entra no mar, logo no primeiro parágrafo a gente já pode perceber isso. É submetido a uma forte pressão. O gás de nitrogênio contido em seu cilindro aumenta para anular a força da água que poderia esmagar o seu tórax, né? Então, quando ele entra no mar, o gás nitrogênio aumenta para equilibrar, né? Para anular a força da água. Quanto mais fundo a gente está, maior é a pressão da água no nosso corpo, né? Então, o nitrogênio ali naquele cilindro que os mergulhadores usam, ele justamente vai impedir que essa força, né, que esse peso todo passe, né, sobre nós, nos comprima, digamos assim, nos esmague, como o próprio texto coloca. As moléculas desse gás são absorvidas no sangue e no organismo do indivíduo devido ao acréscimo de pressão, né? Então aqui nós temos uma informação, né, básica, logo nesse primeiro parágrafo, sobre o que acontece quando um mergulhador entra no mar. Aí, ao longo do texto, acontece uma comparação. Vejam só. A comparação estabelecida entre a abertura do refrigerante e o retorno abrupto do mergulhador à superfície elucida bem a questão, tá? Então, é feita essa comparação entre a abertura do refrigerante e o momento em que o mergulhador retorna para a superfície, justamente para ilustrar, né, como acontece essa utilização do nitrogênio, né, pelo mergulhador. Vejam só, é necessário que o mergulhador faça várias paradas para que o ar regresse ao sangue e aos pulmões de forma paulatina, né? Ou seja, que não seja imediatamente, que seja lentamente, né? Evitando a criação de bolhas, aquelas bolhas verificadas no refrigerante quando a gente abre. Então, em outras palavras, essa criação de bolhas que a gente vê no refrigerante
é proveniente da amenização da pressão no momento em que a bebida é aberta, pois até aquele momento todos os gases estavam diluídos no refrigerante. Então aqui a gente pode pensar no mergulhador retornando à superfície. Se ele retornasse abruptamente, seria como uma latinha de refrigerante sendo aberta, né? Abrimos com tudo, formam-se aquelas bolhas, né? O ar regressaria ao sangue e aos pulmões muito rapidamente. Então é preciso abrir devagarinho para que isso aconteça de forma paulatina, né? Ele precisa subir devagar, fazer várias paradas para que isso aconteça lentamente e não de uma hora para outra. Senão, criaria essas mesmas bolhas que acontecem quando a gente abre a lata do refrigerante, que enquanto fechada continha uma pressão muito grande ali dentro, e quando a gente abre, tanto faz aquele barulhinho, né, como se fosse uma pressão realmente saindo, né, quanto também forma as bolhas do refrigerante, né. Então, no caso dos mergulhadores, quanto mais próximo da superfície, menor a pressão, o que provoca uma quantidade pequena de gases diluídos, né? Então, justamente não formaria essas bolhas, como eu comentei. Agora, se o mergulhador retornasse rapidamente, o ar não entraria no seu sangue e daí causaria o mesmo efeito do refrigerante. E no último parágrafo, vejam, a pressão encontrada em altas altitudes, como nos aviões a jato, é inversamente inferior quando comparada à pressão da profundidade do mar. Dessa forma, se o mergulhador não tiver retirado todo o gás introjetado no seu corpo, pode acontecer a mesma criação de bolhas que ocorre no caso do refrigerante. Então, o texto intitulado Das Profundezas às Alturas, né, de Walter Araújo Zin. Bem, pessoal, viram só, né, uma curiosidade, porque, né, como acontece, na verdade, essa utilização dos cilindros de nitrogênio pelos mergulhadores e como eles precisam ir retornando à superfície, né, como esse processo tem que ser gradual, lento, justamente para não acontecer como se estivéssemos abrindo uma lata de refrigerante, né. Esse tipo de texto que traz curiosidades, né, são textos que, por mais que sejam um pouquinho mais longos, né, então talvez em comparação ao primeiro que nós vimos, esse é um pouco mais longo, mas pelo fato de trazerem essas curiosidades, eles nos prendem mais, né, nos prendem a atenção. Então fica até uma sugestão de leitura. Leiam coisas que despertem a curiosidade de vocês. Na internet há diversos sites, diversas revistas online que trazem essas curiosidades. E recentemente também li um texto interessante que falava sobre como as salsichas eram feitas, né? Então é uma coisa que faz parte da nossa alimentação, né? Não deveria, porque eu particularmente não acho que seja o melhor alimento do mundo, mas quem não gosta de um hot dog, né? Então, assim, era um texto legal também. Fica até a sugestão para vocês procurarem, que que apresenta pra gente como que elas são feitas, né? E talvez essa seja a curiosidade de muita gente, né? O que tem ali dentro, né? Será que vale a pena mesmo se alimentar com isso ou não? Então, esses textos que trazem curiosidades, principalmente envolvidas no nosso dia a dia, como aqui teve a latinha do refrigerante e tal, são textos que podem nos ajudar a ir pegando o gosto pela leitura, né? Então, quem não tem o hábito de ler, procura esses textos mais curiosos, digamos assim, né? Que trazem esses assuntos que despertam a nossa atenção e a nossa curiosidade, que eu acredito que isso será um aliado justo para nascer, né, na gente essa vontade de ler cada vez mais textos, tá? Bom, vamos novamente ver essa notícia agora com as marcações realizadas, né, pra gente entender a utilização dos marcadores que gerou a coesão, que contribuiu para a progressão temática. Vamos lá. Aqui, pessoal, vejam que, né, fiz várias anotações aí para nós comentarmos. Então, quando nós temos, né, o mergulhador, quando entra no mar, é submetido a uma forte pressão. Aqui,
eu destaquei, né, esse submetido a uma forte pressão. E quando nós lemos anteriormente, eu também havia comentado sobre esse quando entra no mar, né? Então, esse quando entra no mar traz uma especificação, né? Então, o mergulhador, nesse momento específico, né? Quando ele está entrando no mar, porque o mergulhador não deixa de ser mergulhador quando está fora do mar, né? Ele continua tendo aquela habilidade, ele continua sendo um mergulhador, mas aqui o texto especificou, né, que tudo isso que vai acontecer ao longo das linhas do texto está tratando sobre o momento em que ele entra no mar, né? E daí ele é submetido a uma forte pressão. Na sequência, nós temos a explicação disso, né? Que forte pressão é essa? Como isso acontece? Então, a setinha indicando essa explicação que está por vir. Vejam. A explicação é que o gás nitrogênio contido no cilindro, né, aumenta para anular a força da água que poderia esmagar o tórax. Então, nessa parte, nós temos toda a explicação dessa forte pressão citada. E no segundo parágrafo, até para seguir com essa explicação, né, para contextualizar, para a gente entender melhor isso, é feita uma comparação, que eu destaquei aí também. Então, compara-se com a abertura do refrigerante, porque isso elucida bem essa questão, né, que eu deixei destacadinho ali também. Ou seja, explica, faz que a gente visualize melhor essa situação, né, a partir do momento que traz para uma situação do nosso cotidiano, né, que seria a abertura de uma latinha de refrigerante. Então, a comparação também contribuindo para a explicação desse assunto, né? E daí, quando nós temos elucida bem essa questão, a seguir nós temos essa contextualização, né? Nós temos essa explicação e temos também essa informação de que o mergulhador deve subir lentamente, deve regressar lentamente, justamente para não acontecer como acontece com a latinha. Então, isso que eu deixei sublinhado traz essa contextualização, né? E na sequência, vejam, nós temos ali grifado em azul. Em outras palavras, então, quando nós utilizamos esse marcador textual, significa que nós vamos resumir, vamos contar de uma forma ainda mais simples, né, o que nós falamos anteriormente. Então, em outras palavras, né, já explicamos como acontece, já fizemos a comparação, mas agora queremos ter certeza de que o leitor está nos entendendo. Então, em outras palavras, essa criação de bolhas verificada no refrigerante provém da diminuição da pressão no momento em que a bebida é aberta. Então, aí nós fechamos essa explicação que relaciona o mergulhador com a abertura da latinha de refrigerante. E daí o texto segue, né, trazendo esse término da explicação. E, no caso dos mergulhadores, quanto mais próximo da superfície, menor a pressão, o que provoca uma quantidade pequena de gases diluídos. Aqui nós voltamos a falar do caso específico dos mergulhadores, né? Então fizemos a nossa comparação, agora vamos continuar avançando nesse assunto, o texto vai continuar avançando, o tema vai continuar progredindo e daí retomamos o que estávamos falando em relação aos mergulhadores, né? E daí nós temos esse logo destacado também, né? Que nos traz uma conclusão disso, né? Então, ó, no caso dos mergulhadores, quanto mais próximo da superfície, menor a pressão, o que provoca uma quantidade pequena de gases diluídos. Logo, que a gente poderia substituir por então, ou sendo assim, ou desse modo, né? Vejam a quantidade de conectivos que nós poderíamos utilizar aí para fazer essa substituição sem alterar o sentido do texto, né? Logo, se o mergulhador retornasse rapidamente, o ar não entraria em seu sangue, causando o mesmo efeito do refrigerante. Retornamos ao exemplo do refrigerante, né, para fechar essa explicação. Então vejam que
introduzimos a comparação, falamos especificamente do refrigerante, voltamos a falar do caso dos mergulhadores e retomamos o exemplo do refrigerante. Então o texto foi fazendo esse bate-bola, digamos assim, né? Falando de um assunto, falando de outro, falando de um assunto, falando de outro, justamente para nos contextualizar, né? Para que a gente entendesse essa relação do mergulhador com a latinha. E dessa maneira o texto foi avançando, né? Tanto pelo uso dos conectivos, quanto dos marcadores textuais em geral, quanto por incluir uma explicação geral sobre o assunto, quanto por inserir essas comparações, enfim, tudo isso foi contribuindo para o texto avançar, para nós incluirmos informações novas em cada parágrafo, né, que é o que nós vimos lá no primeiro slide, né, que a progressão textual consiste justamente nisso, na inclusão de novas informações ao longo de todo o texto. E daí, fechando, né, nesse último parágrafo, nós temos a pressão encontrada em altas altitudes, como nos aviões a jato, é inversamente inferior quando comparada à pressão da profundidade do mar. E daí, desta forma, né? Então, novamente, uma conclusão, né? Desta forma, deste modo, desta maneira, sendo assim, né? Novamente, a infinidade de conectivos que nós poderíamos utilizar aí para concluir, né, para encerrar esse assunto. Se o mergulhador não tiver retirado todo o gás introjetado em seu corpo, e aí vejam que ele finaliza retomando o exemplo do refrigerante. Eu até coloquei a setinha, né, voltada para cima, como se fosse justamente dando essa ideia, né, de retomada do assunto. Pode acontecer a mesma criação de bolhas que ocorre no caso do refrigerante. Então, começamos fazendo essa comparação e finalizamos fazendo essa comparação. Viram só, pessoal? Então, apesar desse texto ser maior que o anterior, ele também acredito que não tenha sido muito difícil perceber esses marcadores atuando ao longo de todo o texto, né? Contribuindo justamente para que a gente conseguisse entender, né? O texto, vocês puderam perceber que ele tenta explicar de todas as formas, né? Essa comparação entre o mergulhador e a latinha do refrigerante. Então, além da comparação, ele explica de outra maneira, ele coloca em outras palavras, né? O que ele já tinha explicado, justamente buscando que a gente entenda. E por que isso acontece? Justamente por ser um texto com informação científica, né? É interessante, é necessário que seja feita essa colocação do modo mais simples possível para que a maioria das pessoas entenda perfeitamente, porque é algo interessante da gente saber, da gente conhecer, né? E por isso precisa ser voltado para todo tipo de público. Por isso essa diversidade nas formas de colocar as informações, né? Para que todo mundo, até os mais leigos, né, como nós que não entendem, acredito eu, né, que não entendemos muito aí de mergulho, de nada disso, nós conseguimos também entender essa relação, nós conseguimos estabelecer essa relação entre as duas situações, né? Essa é uma preocupação que a gente também precisa ter, pessoal, quando a gente escreve os nossos textos, tá? Eu tô fazendo esses paralelos entre a identificação dos itens num texto e a produção dos nossos textos, porque são coisas que estão diretamente ligadas, né? Então, a forma como a gente interpreta também tem a ver com a forma como a gente vai escrever. Sabe quando a professora pede para fazer um resumo de alguma página do livro, né? E o resumo que nós fazemos, ele nasce da maneira como nós interpretamos aquele texto. Então, se a gente leu correndo, se a gente não se atentou aos detalhes, muito provavelmente o nosso resumo não terá qualidade. O nosso resumo virá faltando um monte de informação que seria importante, né? Então, nossa capacidade de produção está diretamente ligada à nossa capacidade de interpretação. Por isso que ao longo de toda a aula eu faço esses paralelos entre ler
interpretar, escrever, tá? São 3 pontos que caminham juntos. Então aqui, sempre que a gente escreve um texto, a gente precisa ter essa preocupação se o outro está nos entendendo, né? Nesse texto nós vimos o autor preocupado em se fazer entender, preocupado em dar exemplos que fizessem parte do cotidiano das pessoas para que elas pudessem visualizar melhor a informação que ele estava trazendo. E a gente precisa fazer isso também quando criamos os nossos textos sobre os mais variados assuntos. A gente precisa ter certeza que as pessoas estão entendendo o que a gente está falando, né? Não basta a gente escrever um texto de várias páginas, né? E que às vezes a gente tem mania também de comparar a qualidade do nosso texto pela quantidade do que a gente escreveu, né? Quando a professora pede uma redação, às vezes a gente escreve 30 linhas e a gente não disse nada em 30 linhas, mas aquele aluno que escreveu 15 linhas bem escritas teve uma redação melhor que a nossa, né? Então isso a gente precisa pensar também na qualidade do que a gente está escrevendo e se nós estamos fazendo com que as pessoas entendam o que a gente quer dizer. Isso vale não só para redações, né, para textos um pouquinho mais extensos, mas desde aquela resposta da prova, né, de 3 linhas, a gente também precisa escrever de modo que as pessoas consigam nos entender. E para isso, a utilização de exemplos é muito bem-vinda, né, que foi o que aconteceu aqui. A explicação de diversas formas também é bem-vinda, que também foi o que aconteceu aqui, né? Então, pessoal, para fechar, né, estamos caminhando aí para o finalzinho da nossa aula. Para fechar isso, eu vou colocar o último slide que estabelece novamente essa relação entre marcadores, coesão e progressão temática. E quem ainda não fez, né, fica a sugestão de ou printar a tela, ou tirar uma foto, ou fazer anotação aí no caderno, né, que eu sempre costumo comentar isso no início das aulas, hoje eu acabei esquecendo. É muito importante a gente fazer as anotações das aulas com as nossas próprias palavras, porque é uma forma da gente estudar depois, né? Então, fica a sugestão aí para vocês copiarem no caderno com as palavras de vocês essa imagem que eu vou colocar, né? Para estudarem quando forem fazer uma prova ou quando precisarem relembrar esse assunto, seja para escrever um texto, seja para fazer um trabalho, ok? Então vejam só, aí nós temos então, né, recapitulando, os marcadores textuais. Então eu acho que vocês podem colocar em formato de seta mesmo, tá? Quem vai copiar no caderno, eu acho que é uma boa forma de ilustrar, porque isso mostra justamente o avanço do nosso texto, a progressão do nosso texto, né? Então, nós temos os marcadores textuais, que são, nesses marcadores nós temos englobados os conectivos, que apareceram vários aí ao longo desses textos que nós vimos hoje, né? Nós temos os pronomes, nós temos advérbios, várias classes gramaticais que são englobadas aí nesses marcadores textuais. E esses marcadores contribuem para a coesão textual, então eles é que vão estruturando o nosso texto, organizando os nossos parágrafos, relacionando um parágrafo com o outro, sem deixar o texto cansativo, né? Então por isso que eu comentei dos sinônimos que a gente deve utilizar, né? Das palavras que podem ser substituídas sem causar alteração no sentido do que a gente está falando, tá? Então esses marcadores diretamente ligados a essa coesão que tem a ver com a estrutura do meu texto. E a partir do momento que eu tenho um texto em que eu utilizei bons marcadores textuais, que eu diversifiquei a utilização desses marcadores, que eu não deixei meu texto repetitivo, né? Eu fiz as substituições necessárias para evitar repetições. Então, a partir do momento que eu tenho isso e que isso resulta num texto coeso, eu praticamente de modo automático já tenho um texto em que a progressão temática ocorre. Já tenho um texto em que as ideias são acrescidas a cada parágrafo, em que o texto vai avançando, em que o texto não fica repetindo a cada parágrafo a mesma coisa, né? Então, esses 3 itens caminham juntos
para resultar num texto de qualidade, num texto objetivo, num texto gostoso de se ler, tá? Então, pessoal, eu digo que essa terceira aula, na verdade, ela é como se fosse um resumão das duas aulas anteriores, né? Mas trazendo essa visão do avanço do tema, né? Que não foi tão observado nas anteriores, já que o foco não era esse, né? Então, o foco da primeira aula era entender para que servem os marcadores textuais, né? Não era identificar o avanço de informações num texto. O foco da segunda aula era verificar a coesão textual, então verificar a estrutura do texto, né? Se ele está bem articulado, se os parágrafos estão corretamente ligados um ao outro. Então, o objetivo também não era exclusivamente de identificar o avanço do tema. E nessa aula, sim, nosso objetivo era identificar o texto avançando, né? O texto crescendo com novas informações ao longo dos parágrafos. Então, são aulas complementares, né? É um pouco difícil nós falarmos de uma sem retomarmos as outras, tá? Mas espero que essas retomadas que nós fizemos tenham servido também, como eu disse lá no comecinho, para os alunos que não conseguiram acompanhar as outras duas aulas, né? Então tenham conseguido se situar um pouquinho melhor e entender melhor do que se trata a coesão e a progressão temática, que são os temas, né? Os assuntos centrais dessa aula. Bom, pessoal, vou ficando por aqui, tá? Chegamos ao fim da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham conseguido, né, compreender essas informações, que eu tenha conseguido repassar um pouquinho de conhecimento para vocês e que agora vocês se sintam mais à vontade até para repassar esse conhecimento para outras pessoas, né? Porque acho que esse é o interessante de quando a gente aprende algo novo, é a gente ter a capacidade também de reproduzir aquilo, de repassar para outras pessoas o que a gente aprendeu. Então, aquele amigo que não conseguiu acompanhar as aulas, agora é o momento de vocês explicarem, de vocês repassarem o conteúdo e assim a gente vai aumentando cada vez mais essa rede de ensino, né? Essa troca de informações e de conhecimento, né? Isso é o mais rico que o conhecimento nos proporciona, é justamente a possibilidade de trocarmos, de ensinarmos algo que alguém não sabe e aprendermos algo que nós ainda não sabemos. Bem, pessoal, fico por aqui então. Fica a dica também de exercitarem a leitura e a produção textual, porque isso também é fundamental para todos os anos da vida de vocês, seja dentro da carreira acadêmica, seja fora, tá? Então, fica também essa sugestão aqui no finalzinho da nossa aula. Bons estudos para vocês. Obrigada por esses minutos dedicados hoje. Tchau, tchau.